Já disse que não quero nada. Não venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas. Não me falem em moral. Tirem daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos. Não me enfileirem conquistas das ciências. Das ciências, Deus meu, das ciências. Das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se têm a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso sou doido, com todo o direito a seu. Com todo o direito a seu, ouviram? Não me amassem, por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável. Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos a vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim. Ou deixem-me ir sozinho para o diabo, para que havemos de ir juntos. Não me peguem no braço. Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Que maçada quererem que eu seja da companhia. Oh, céu azul, no mesmo da minha infância, eterna verdade vazia e perfeita. Oh, macio tejo ancestral e mudo, pequena verdade, onde o céu se reflete. Oh, mágoa revisitada, Lisboa de outrora, de hoje. Nada me dais, nada me tirais, nada sois que eu me sinta. Deixem-me em paz. Não tardo, que eu nunca tardo. E enquanto tarda o abismo e o silêncio, quero estar sozinho. Boa tarde. Gostaria de agradecer a Audrey Marques pelo convite que me fez para este encontro, nesta data assim tão importante, tão redonda. Vamos ver se eu estou à altura. Por outro lado, gostaria de dizer também que vou ler um pequeno texto, não sei se é um bocado pesado, que é o resumo de um texto mais vasto que entretanto escrevi e portanto é entre a questão do escrever, da escrita, do descrever e as sensações, em Albert Camus. Se for um bocado na segunda hora, peço desculpas. Portanto, eis uns versos de Álvaro de Campos, onde se inscreve um singular efeito de vai e vem entre escrever e descrever. A pena em que pego, a letra que escrevo, o papel em que escrevo. E eu escrevo, estou escrevendo, por uma necessidade sem nada. Fim de citação. Esquematizando, portanto, optei por esquematizar para tentar fazer-me melhor entender, não é? Poderemos encontrar como ponto de partida três instâncias: dimensões, planos, graus, esferas ou escalas de escrita nesta passagem. Optamos por agora pelo termo instância, para não estarmos aqui a saltar nestes vários termos. Primeira instância, a materialidade e corporalidade pura ou em bruto do escrever. Ou seja, passo a citar: a pena em que pego, a letra que escrevo, o papel em que escrevo. Segunda instância, a dimensão do ato de escrita. Passo a citar: e eu escrevo. Terceira instância, a dimensão da descrição, de um estado de coisas, reportando-se habitualmente qualquer da ordem do dizer, do conteúdo poético ou literário. Cito: estou escrevendo por uma necessidade sem nada. Ora, Campos escreve que está a escrever, entre aspas, escrevo, e descreve o estar a escrever, estou escrevendo. Não se trata somente de metapoesia ou de metapoema. Não posso desenvolver aqui muito estas questões porque isso seria muito demoroso. Trata-se talvez de repensar a questão do antes e depois da escrita e do texto, e o fora e dentro da escrita e do texto. Repensando também a relação vida e literatura que Pessoa tanto pensou. Claro que é no escriturário ou guarda-livros Bernardo Soares que
verificamos mais este trabalho sobre a escrita enquanto tal, ou uma escrita sobre a escrita, segundo a expressão de Maria Augusta Bal. Mas este processo estende-se aos heterónimos e ao ortónimo com as suas diferenças. No entanto, há um ponto que me parece importante na escrita poética de Pessoa. Para não ir mais longe, por agora, diria que é a função de escriturário profissional de Pessoa, que é o que foi, com o seu núcleo, de certa maneira, semi-heterónimo, Bernardo Soares, como guarda-livros, também escriturário, que entra em jogo num jogo de distâncias e proximidades com a sua escrita. Daí também o estranho e inovador aspecto descritivo que se desenrola nos seus textos, tanto em prosa como poéticos, sugerindo uma certa secura, motivo que talvez tenha levado Pascoais a não o ter compreendido como pleno poeta. O que tentamos mostrar neste breve texto é o modo como o dispositivo escrita, em campos, põe em jogo estas três instâncias. Transformando-as. Como é que Campos as põe em jogo e as transforma? Fazendo-as interagir, instalando assim outra dimensão poética. As três instâncias, aquelas que referi no início, portanto, a escrita em bruto, digamos, o escrever, o ato de escrita, escrevo, e aquela, estou escrevendo-se com uma necessidade sem nada, penso que é o aspecto descritivo. As três instâncias entram em ressonância entre si, reabrindo deste modo um espaço ao imaginário e ao sonho. O trânsito destas três instâncias abre para um fora, para um exterior de que tanto nos fala Fernando Pessoa. No entanto, a interioridade não é excluída pelo poeta, antes pelo contrário. É por isso que Álvaro de Campos nos fala da entrada na substância do mundo, quando escreve: tenho desejo forte, e o meu desejo, porque é forte, entra na substância do mundo. Paradoxalmente, a substância do mundo é um certo dentro, mas ao mesmo tempo um fora no qual se entra. Ela sugere qualquer coisa de atmosférico. Aliás, há estudos sobre Fernando Pessoa, sobre a questão do atmosférico. Paradoxalidade extraordinária, subvertendo os sentidos de exterioridade e de interioridade, de dentro e de fora, de saída e de entrada. A dimensão literária ganha assim, através de Pessoa, e neste caso de Álvaro de Campos, uma densidade que falta a muita da literatura e poesia atuais. Não estou aqui a fazer uma crítica da literatura e poesia atuais, estou simplesmente a querer referir que há aspectos na literatura e poesia atuais que, digamos, perdem uma certa densidade. Isto também nos levaria muito longe, mas... Ora, nestes tempos de escrita, estas gradações temporais de escrita ou da linguagem estruturam-se num certo desfazamento de tempos e do tempo. Este desfazamento, resultante dos vários estratos ou momentos inscritos no processo de escrita, como no de leitura, quer dizer, momentos inscritos no processo de escrita, permite, por assim dizer, uma relação de distâncias tanto no trabalho de escrita como no de leitura, quer dizer, tanto no escritor como no leitor. Todavia, é através desse desfazamento que Pessoa, e neste caso Álvaro de Campos, viveu o seu tempo. Precisamente, um certo desfazamento caracteriza-se, segundo o filósofo italiano Giorgio Agamben, pelo ser contemporâneo. No seu breve e interessante texto, O que é o contemporâneo? Cito Agamben: a contemporaneidade é, pois, uma singular relação com o seu próprio tempo, ao qual se adere, tomando, contudo, suas distâncias. Ela, a contemporaneidade, é precisamente a relação ao tempo que a ele adere pela desfasagem e o anacronismo. Fim de citação. Ora, nos nossos dias, com o imediatismo, a instantaneidade, a aceleração instalada e a velocidade, estranha contradição de presença e ausência, corremos o risco de não viver em grande parte do nosso tempo. Muitas vezes, é evidente que vivemos o nosso tempo. Não por desfazamento, mas precisamente por não o pormos em jogo.
E a maioria da literatura e da poesia atuais, do nosso ponto de vista, corre também esses riscos de tão aderente, de tão coincidente, sem desfasagem e anacronismo, de tão demasiadamente facilitado. É que ser coincidente com o seu tempo, no sentido de ser atualizado, não é ser contemporâneo. Na perspectiva ainda de Agamben, passo a citar: aquele que pertence verdadeiramente ao seu tempo, o verdadeiro contemporâneo, é aquele que não coincide perfeitamente com ele, nem adere às suas pretensões, e define-se, neste sentido, como inatual. Mas, precisamente por esta razão, precisamente por este intervalo e este anacronismo, ele está mais apto do que os outros a perceber e a atingir o seu tempo. Fim de citação. É raro haver um espaço e um tempo de gestação para o imaginário literário. Hoje, quase toda a literatura funciona ao ritmo dos seus próprios mercados, com produtos já de um certo marketing e indústria, numa aceleração. Eu já volto ao Alvaro de Campos. É só este intro, este parênteses que está, neste momento não estou a referir-me ao Alvaro de Campos, mas vou referir-me de seguida. Com produtos já de um certo marketing e indústria, numa aceleração correspondente aos mediatismos em torno dela, da literatura, inevitavelmente contaminados pelo excesso e pela facilidade das imagens, das luzes, dos mídia e das novas tecnologias. Isto não é uma crítica da técnica, é uma tentativa de compreender um dos muitos modos possíveis pelos quais não nos damos conta de como a técnica se dá como conteúdo. Por exemplo, eu escrevi este texto, gosto muito de escrever em papel, mas aconteceu-me escrever este texto em computador, e é um objeto técnico. É interessante a intuição de Campos, quando escreve há quase 100 anos, embora noutros contextos, cito: eu, o abstrato, o projetado no ecrã, e também de que serve o quadro sucessivo das imagens externas, a que chamamos mundo, a cinematografia das horas representadas, por atores de convenções e poses determinadas, o circo polícrono do nosso dinamismo sem fim. Fim de citação. Mas imaginar não é só produzir imagens, é potenciar atmosferas, climas, ambiências e, por assim dizer, envolvências, estados de espíritos, estados de coisas. Citemos de novo uma passagem de Agamben no mesmo texto. Só pode dizer-se contemporâneo aquele que não se deixa cegar pelas luzes do século e consegue alcançar nelas a parte de sombra, a sua sombria intimidade.